Perdemos o motor número 2. Bem no alto sobre o Mediterrâneo, 2 pilotos lutam com o motor estolado. Reacender motor. Negativo. Para. O motor número 1 apagou. A 72 quilômetros da terra firme, os pilotos tomam uma difícil decisão. Preparar pouso no mar. Ah, meu Deus, tenha piedade. Os passageiros são forçados a tomar decisões de vida ou morte por conta própria. Não inflem os coletes. O acidente destruirá famílias. Dará início a um enorme esforço de resgate no mar e a uma investigação multinacional para descobrir por que os 2 motores de um dos aviões mais populares do mundo pararam em pleno voo. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história verdadeira, baseada em relatórios oficiais e depoimentos de testemunhas oculares. Pouso de emergência. 6 de agosto de 2005, Bari, Itália. Uma antiga cidade portuária no mar Adriático, onde passado e presente se encontram. Logo ao norte dessa cidade histórica, o Aeroporto Internacional de Bari atende 10 grandes companhias aéreas e mais de 1,5 milhão de passageiros por ano. Uma dessas operadoras é a Tuninter Airlines, da Tunísia. O comandante Shafik Garbi é piloto da Tuninter. Hoje ele está no comando do voo 1153. O tunisiano de 45 anos é piloto com treino militar e um registro de voo impecável. O copiloto de Garbi é Alik Kerbayer, de 28 anos de idade. Quanto combustível nós temos? 400 quilos. 2.700 ao todo? Isso. O comandante Garbi e seu copiloto voaram de Tunis para Bari pela manhã para buscar 34 passageiros italianos. Agora, eles vão levá-los para Djerba, uma ilha turística tunisiana. Entre os passageiros está o policial Luca Squicciarini, de 31 anos de idade. Sua namorada Paula está viajando com ele. Nossa primeira opção não era Djerba, era Cabo Verde. Mas o problema é que Cabo Verde estava passando por um período de atividades terroristas. O voo sairia de Roma ou de Milão. Como são 2 aeroportos grandes, Paula teve medo que pudesse haver um ataque. Então, decidimos não ir para Cabo Verde. Era a minha primeira viagem com Paula. Tínhamos nos conhecido no inverno anterior. Estávamos planejando o nosso casamento para o ano seguinte. Para apertar o cinto de segurança, puxem a ponta livre do cinto. Para abri-lo, levantem a parte superior da fivela. Senhoras e senhores, os coletes salva-vidas estão localizados embaixo de seus assentos. Para inflá-los, puxem firmemente a corda vermelha, apenas ao saírem da aeronave. Se precisarem encher o colete, assoprem no bocal. ISLBB, voo 1153, autorizado para decolagem. Ciente, autorizada a decolagem. Preparar para decolagem. A tripulação está voando um ATR-72, fabricado na França. O pequeno turbopropulsor é perfeito para voos curtos. Ele não precisa de muita manutenção, nem consome muito combustível. Logo após as 14 horas e 30 minutos, o avião decola. 49 minutos depois da decolagem, o voo 1153 está a 640 quilômetros de seu destino, Djerba. Começamos a conversar com outros passageiros. Estávamos bem empolgados. Conversamos sobre as férias. E então, a 120 quilômetros da costa mais próxima e 7.000 metros acima do mar, o motor direito do avião para de funcionar. Perdemos o motor número 2. Vamos baixar para 5.000 metros. TUI 1153 solicita 170.
O comandante Garbi inicia uma descida de emergência. Descendo 170. Quando um único motor para, vamos para uma altitude mais baixa. O ar é mais denso e as hélices se tornam mais eficientes. Nas condições em que se encontra o ATR-72, pode voar melhor apenas com um motor a uma altitude de 5.000 metros. Manetes de potência em marcha lenta. Botão de partida. A tripulação luta para religar o motor direito. Negativo. Cheque. Baixa pressão. Mas então, menos de 2 minutos depois do primeiro motor parar... Atenção. Para, o motor número 1 apagou. Os 2 motores do avião param. O motor parou. A princípio, pensamos que era um ataque terrorista, como havia muitos naquela época. Tentamos descobrir o que estava acontecendo. Então olhamos na direção da cabine de comando para ver se alguém estava tentando sabotar o avião. Agora, o avião está caindo sobre o mar a 240 km por minuto. Mayday! 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 TUI 1153. Perdemos os 2 motores. Solicitamos pouso imediato em Palermo. A tripulação ainda espera chegar a algum aeroporto, mas eles têm 112 quilômetros de oceano para cruzar antes de atingirem terra firme. As tripulações são treinadas para quase tudo. Há uma lista de checagem a ser seguida para solucionar a maioria dos problemas, incluindo o desligamento dos motores. Cheque apagamento dos motores. Suprimento de combustível, cheque. Os pilotos não sabem por que seus motores pararam. A única pista que tem é um alerta luminoso de baixa pressão de combustível. Uma luz de alerta de baixa pressão diz ao piloto que há pouca pressão no combustível indo para o motor. Pode ser um problema mecânico ou então um problema de contaminação. A tripulação segue os passos estipulados pelo fabricante para religar os motores. Suprimento de combustível, cheque. Manetes de potência em marcha lenta. Botão de partida. Reacender motor. Negativo. Chame o Chocre. O comandante pede à tripulação da cabine de passageiros que traga o engenheiro de bordo, Chokri Habui. Controle de Palermo. Aqui é TUI 1153. Perdemos os 2 motores. Solicitamos pouso imediato. O aeroporto mais próximo é em Palermo, na ilha italiana da Sicília. TUI 1153 Palermo. Afirmativo, estão liberados para pouso. Controle de Palermo, qual a distância até o aeroporto? Sua distância de Palermo agora é de 48 milhas náuticas. São 89 quilômetros. Um ATR-72 cai do céu a uma taxa previsível, 30 centímetros para baixo a cada 5 metros para frente. 89 quilômetros é mais do que o avião pode planar. Acho que não vamos conseguir. Se os pilotos não conseguirem religar os motores logo, serão obrigados a fazer um pouso de emergência sobre o mar. Pousar sobre o mar é uma decisão bem difícil de se tomar, porque é o mais difícil de se fazer. Tem as vagas, as ondas, no vento. Será que alguém vai ver você? Por quanto tempo o avião pode flutuar? Pousar um avião de passageiros sobre a água é extremamente perigoso. Em 1996, um piloto da Ethiopian Airlines foi forçado a pousar seu 767 sobre o Oceano Índico. O pouso foi registrado por um turista em uma praia próxima. 50 pessoas sobreviveram, mas 125 morreram. A tripulação desse pequeno avião normalmente não inclui um engenheiro. Quando há um a bordo, normalmente ele viaja na cabine de passageiros. Eu me lembro que essa pessoa olhou para a comissária e balançou a cabeça como se dissesse não, depois que o segundo motor parou. Allo spegnimento di tutti e 2 i motori. Per cui lì ho capito che stava cercando di fare qualcosa per... Aquele gesto mostrou que não havia mais nada a fazer. A tripulação do voo 1153 tentou tudo o que podia. Seu tempo está se esgotando, bem como suas opções. O engenheiro de voo Chokri Habui juntou-se à luta para religar os motores do voo 1153.
Executaram o checklist? Sim. O comandante espera que o engenheiro saiba de algo que não esteja coberto pelo checklist. Tentar reacender os motores. Motor direito primeiro. Suprimento de combustível, cheque. Botão de partida do motor 2, ligado. Reacender motor. Negativo. Controle Palermo, TUI 1153. Há um aeroporto mais próximo para pousarmos? Negativo, 1153. O aeroporto de Palermo é o mais próximo da sua posição. Não vamos conseguir. Preparar para pouso no mar. Ah, meu Deus, tenha piedade. O comandante decidiu pousar o avião sobre o mar. Dá para imaginar o pânico a bordo. As pessoas estavam gritando e chorando. Por favor, fiquem calmos e sigam as instruções da tripulação. Umas pessoas nas poltronas da frente estavam com uma garotinha. Ela estava brincando e estava bem empolgada. Agora, ver o pânico no rosto da mãe dela me deixou muito triste. TUI 1153. Qual o seu nível de combustível? A quantidade de combustível indicada é de 1.800 quilos. O indicador de combustível do comandante Garbi mostra que o avião tem bastante combustível, mas por algum motivo nenhum dos motores volta a funcionar. Apenas 10 minutos depois do início dos problemas, o avião está a 2.100 metros acima do oceano e caindo. Do lado de fora há silêncio total, mas dentro da cabine há pânico. Por favor, fiquem em seus lugares com os cintos afivelados. Meu primeiro instinto foi abrir meu cinto para evitar ficar preso quando atingíssemos a água. Eu não queria ficar preso no meu assento e morrer de um jeito horrível. Depois, eu vesti meu salva-vidas e rapidamente o inflei. Fiz isso para suavizar qualquer possível golpe do impacto. Não inflem os coletes até saírem do avião. Um avião que faz um pouso de emergência sobre o mar provavelmente se encherá de água. É por isso que os procedimentos de segurança instruem os passageiros a inflarem seus coletes apenas depois de saírem do avião. Caso contrário, eles podem ficar presos dentro da fuselagem inundada e se afogar. No acidente da Ethiopian Airlines, muitos passageiros ignoraram esse conselho e se afogaram após terem sobrevivido ao impacto inicial. Negativo. Os motores desligados não são o único problema que a tripulação enfrenta. Muitos de seus instrumentos obtêm sua energia dos motores. Sem os motores, alguns instrumentos vitais não funcionam. Num apagamento duplo de motores, você tem que usar seus instrumentos auxiliares. Há um indicador de altitude, há um altímetro. Suprimento de combustível, cheque. A tripulação continua tentando religar os motores, mas logo fica claro que seu tempo se esgotou. Eles não estão respondendo. Confirme a distância, por favor. Sua distância agora é 32 quilômetros. Barcos, estou vendo barcos. Fazer um pouso forçado perto de um navio ou embarcação não é uma recomendação de nenhum checklist, mas é uma excelente decisão do piloto, pois assim o resgate pode começar imediatamente e as chances de sobrevivência aumentam. Controle, Palermo. Aqui é TUI 1153. Não chegaremos até o aeroporto. Estamos vendo 2 barcos do lado esquerdo. Vamos para lá. Se puderem, façam contato. O comandante Garbi vira seu avião na direção dos barcos. Vocês podem enviar helicópteros rápido, rápido. Emergência. Todas as unidades marítimas. Aeronave em emergência a 32 quilômetros de Palermo. Mesmo antes do avião atingir a água, o resgate está a caminho. Pressurização automática. Aliviar. Embora seja uma manobra rara, também há um checklist para se fazer um pouso de emergência sobre a água. Antes do pouso, a tripulação se certifica de que o trem de pouso está recolhido para ajudar o avião a pousar mais suavemente. Trem de pouso recolhido. Ao pousarem, o ideal para os pilotos é que seu avião esteja o mais aerodinâmico possível para deslizar sobre a água quando atingi-la. Os pilotos precisam não só monitorar os sistemas do avião, mas também avaliar as condições do mar. Não devem atingir uma onda de frente.
Se você atingir uma onda ou uma vaga perpendicularmente, é como se atingisse concreto. O avião se parte. Os passageiros podem ver o que está por vir. Eu estava me agarrando ao assento na minha frente e pela janela eu podia ver que o impacto estava próximo. A tripulação está a 210 metros acima do mar. Você está comigo ali, hã? Cuidado. Chokri, pronto? Pronto. Aqui vamos nós. Não há outro Deus além de Alá. Maomé é seu mensageiro. Em nome do Deus piedoso, piedoso. A uma velocidade de 230 km por hora, o avião colide contra o mar. Com o impacto, eu perdi a consciência. Acordei dentro da água. Eu estava a uns 2 ou 3 metros sob a água. Eu cheguei à superfície vestindo apenas minhas calças. Perdi o meu colete salva-vidas e as outras roupas com o impacto. Eu cheguei à superfície e me agarrei a uma bolsa. Paula! Eu estava em choque. Eu estava cercado por tudo. Meus pensamentos estavam constantemente com a Paula. Eu pensei que ia morrer, porque eu estava cuspindo sangue. Eu senti meus pulmões se enchendo de sangue. Paula! O comandante Garbi sobrevive, mas está seriamente machucado. O copiloto Ali Kebaye também sobreviveu, mas o engenheiro de voo Chokri Harboui faleceu. Ninguém a bordo dos barcos próximos viu a colisão do voo 1153 sobre o mar. O avião se partiu em 3 pedaços. A seção da cauda e boa parte da fuselagem afundam no mar. Mas a maior seção, que inclui as 2 asas, fica boiando. Ela se torna um barco salva-vidas provisório para os sobreviventes. Mas nem todos os passageiros sobreviveram. Muitos não conseguiram sair do avião e chegar à superfície. O piloto de helicóptero, Stefano Burigana, é um dos primeiros a chegar ao local. O controle de aproximação nos perguntou se sabíamos de um avião que havia feito um pouso de emergência perto da costa de Palermo. E perguntou se nós poderíamos ajudá-los a localizar essa aeronave. E quando nos aproximamos dela, pudemos ver as asas flutuando. Havia muitas pessoas na água, em volta do avião. Todas estavam flutuando e todas tinham seus salva-vidas inflados. Burigana nota que Luca Squicciarini está flutuando para longe do pedaço principal de fuselagem. Havia um homem que estava sem colete salva-vidas e ele estava mais distante do avião. Eu decidi ir até ele e atirar um de nossos coletes salva-vidas para ele. Em 1 hora, o local do acidente está repleto de equipes de resgate. Todos procuram por sobreviventes da água e do mar. – 33 pessoas são içadas do mar Mediterrâneo. Mas 16 morreram no acidente, incluindo Paula Di Ciaola. Meus parentes me contaram alguns dias depois, enquanto eu ainda estava no hospital. Eu não tive reação. A Paula tinha morrido. Eu reagi quando cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa e fui ao cemitério, eu percebi o que estava acontecendo. Foi então que eu fiquei muito mal. É bem possível que nenhum dos que morreram tivesse tido uma chance de nadar para a segurança. Seus ferimentos eram sérios
e devem tê-los impedido de escapar depois que o avião atingiu a água. Neste acidente, a maioria dos sobreviventes estava sentada na seção traseira do avião. E a maioria dos que faleceram na dianteira. Essas seções, juntamente com pistas valiosas, estão agora no fundo do oceano. A seção que não afundou é rebocada para o porto de Palermo e levada para um hangar próximo. Uma equipe da Agência Nacional de Segurança Aérea Italiana, a ANSV, começa a procurar por pistas. Sua tarefa: descobrir por que os motores do voo 1153 pararam em pleno voo. Nós precisamos coletar o máximo possível de evidências para responder duas perguntas principais: o que aconteceu e por que aconteceu. A equipe é liderada pelo investigador-chefe da ANSV, Vincenzo Penetta. Eu cheguei em Palermo no dia seguinte ao acidente, no dia 7, de manhã bem cedo. Por favor, com licença. Engenheiro de testes em voo treinado, Penetta liderou várias investigações de acidentes aéreos. Os motores e a fuselagem central do voo 1153 foram recuperados. O resto do avião está em algum lugar próximo à costa siciliana. O principal desafio da investigação era o fato de que o gravador de dados do voo e o gravador de voz da cabine e também a fuselagem dianteira estavam a 1.500 metros abaixo da superfície. Enquanto a Marinha Italiana conduz uma busca em água profunda pelo restante dos destroços e as importantes caixas pretas, os investigadores italianos recebem ajuda do fabricante europeu do avião. Giuseppe Caldarelli, da ATR, está aqui para descobrir se há uma falha no avião da empresa. Toda vez que há um acidente, também se uma pessoa morre, para mim é um grande acidente. Por todo o mundo, centenas de ATR-72 atravessam os céus todos os dias. Esses aviões têm uma estrutura muito sólida e sistemas resistentes e são muito econômicos. Juntos, Penetta e Caldarelli pretendem descobrir por que os dois motores de uma aeronave tão avançada pararam em pleno voo. TUI 1153, perdemos os dois motores. Antes que aconteça de novo. Comandante Garbi, como vai? Estou melhorando, obrigado. Os investigadores querem saber o que aconteceu na cabine do voo 1153 da Tunitter quando os motores pararam. Sem o gravador de voz da cabine, eles terão que contar com a memória dos passageiros e tripulantes sobreviventes. A principal causa do apagamento duplo de motores pode ter sido falta de combustível. Mas, de acordo com o comandante Shafik Garbi, falta de combustível não foi o problema. Quais eram as leituras de combustível? O indicador de quantidade de combustível dizia 1.800 quilos de combustível. Qual o seu nível de combustível? A quantidade de combustível indicada é de 1.800 quilos. Suprimento de combustível, chefe. Houve qualquer sinal de que o combustível estava acabando? Não houve alerta de baixa combustível. Apenas um sinal luminoso de baixa pressão. A ausência de um alerta de pouco combustível e a presença de um alerta de baixa pressão de combustível são pistas importantes. Esses alertas normalmente indicam que há um problema no fluxo de combustível para o motor. Como os instrumentos do avião indicavam que havia combustível a bordo que não estava chegando aos motores, Giuseppe Caldarelli, da ATR, procura por falhas no sistema de alimentação de combustível do avião acidentado. 4 anos antes, um Airbus operado pela Air Transat desenvolveu um vazamento numa linha de combustível que alimenta o motor direito do avião. Com o tempo, o avião vazou todo o seu combustível e os dois motores pararam. Os pilotos foram obrigados a planar o avião e fazer um pouso de emergência. Esse acidente tem muitas semelhanças com o acidente da Tunitter. A equipe de Giuseppe Caldarelli procura por rompimentos ou bloqueios nas linhas de combustível e por evidências de que as bombas de combustível funcionaram mal e cortaram o fluxo de combustível para os motores. Enquanto Caldarelli espera que os técnicos completem os testes nas bombas e linhas, Penetta decide começar uma nova linha de investigação.
Ele explora a possibilidade de que o combustível que estava a bordo pudesse estar contaminado de alguma forma. A contaminação de combustível pode acontecer por 4 ou 5 motivos diferentes. O combustível à base de querosene dos aviões a jato é muito delicado. Se armazenado ou transferido de maneira imprópria, ele pode ser poluído por água, areia ou fungos, até mesmo por resíduos pegajosos das mangueiras dos caminhões-tanque de reabastecimento. Qualquer desses fatores pode impedir que o combustível inflame apropriadamente e causar o desligamento dos motores. Quanto combustível temos? Temos 400 quilos. O avião foi abastecido pela última vez em Bari. Amostras do caminhão-tanque que o reabasteceu são colhidas para serem testadas. Peneta precisa provar que um desses contaminadores afetou o combustível do voo 1153, impediu sua combustão e causou o desligamento dos 2 motores. Sedimentos podem ser transferidos do caminhão-tanque para a aeronave. Nesse caso, o alimentador de combustível fica entupido e o motor pode ter problema. Os técnicos removem os filtros de combustível do caminhão-tanque para procurar por evidências de contaminação. Amostras das mangueiras e conexões são coletadas e submetidas a testes num laboratório da Força Aérea Italiana para procurar por resíduos pegajosos ou colônias de micro-organismos. O combustível é filtrado à procura de partículas minúsculas suspensas no fluido e cuidadosamente examinado por impurezas. Os filtros do caminhão-tanque também são inspecionados à procura de resíduos ou sedimentos dos tanques. Enquanto isso, em Palermo, Caldarelli e seus técnicos completaram os testes nas linhas e bombas de combustível do voo 1153. Os testes foram abrangentes e os resultados conclusivos. As linhas de alimentação de combustível estavam bem, não houve vazamento. Se o sistema de alimentação de combustível estava funcionando e os 2 pilotos se lembraram de ter bastante combustível, então por que os motores pararam? Quando chegam os resultados dos testes do caminhão-tanque de combustível de Bari, eles também são conclusivos. Os filtros de combustível, as conexões das mangueiras e o combustível do caminhão-tanque do aeroporto de Bari estão limpos. Então a contaminação de combustível foi descartada como causa do apagamento duplo dos motores. Até agora, os investigadores ainda não sabem o que causou a queda do voo 1153 da Tunitter. Mas alguma coisa vem incomodando Peneta. Se o avião estivesse cheio de combustível, e como o combustível é armazenado nas asas do avião, por que a seção das asas flutuou? A flutuação das asas indica que elas não estavam tão pesadas. A ATR nos informou que se a quantidade de combustível que supostamente estava nas asas, cerca de 2.000 quilos, estivesse de fato nos tanques de combustível, as asas então não teriam flutuado. Peneta suspeita que o avião não tinha tanto combustível quanto os pilotos pensavam, mas ele não sabe como isso pode ter acontecido. Depois de 2 semanas de investigação, Peneta descobre uma pista importante para o caso. 2 semanas depois do acidente, nós recebemos uma documentação técnica da operadora da aeronave. De acordo com os registros, o comandante Garbi tinha voado com a mesma aeronave no dia anterior ao acidente. Depois daquele voo, ele reportou um problema com o indicador de combustível. Quando deixou o avião no dia anterior, ele reportou que o visor direito do indicador não estava funcionando, então ele precisava ser substituído. O indicador de quantidade de combustível, ou FQI, é um instrumento que diz aos pilotos quanto combustível eles ainda têm a bordo. As luzes do FQI não estavam funcionando bem. E o capitão Garbi anotou isso no registro de manutenção. Nós descobrimos que o indicador de quantidade de combustível tinha sido trocado no dia anterior ao acidente. O registro de manutenção levanta a possibilidade de que o FQI instalado pelo mecânico não era o apropriado para o avião. O número de modelo parece ser incorreto.
A Tunitter opera com dois modelos de aviões ATR, o ATR-42 e o ATR-72, que é maior. Os indicadores de quantidade de combustível para cada avião parecem idênticos, exceto por um número de modelo diferente em cima de cada unidade. O ATR-72 deveria ter o número de modelo 2500, mas, de acordo com os registros, em vez disso, os mecânicos instalaram uma unidade com um número de modelo 2250. Os registros de manutenção da Tunitter fornecem uma pista valiosa, mas, para a Pennetta, não é prova definitiva de que o indicador de quantidade de combustível errado havia sido instalado no avião. Poderia ter sido um erro na documentação da aeronave. Então, precisávamos de prova. Só há um meio de saber ao certo se o voo 1153 estava com o indicador de quantidade de combustível certo: ir buscá-lo no fundo do mar. É claro que precisávamos recuperar os destroços da aeronave para ver fisicamente qual indicador de quantidade de combustível havia sido instalado na aeronave. Apenas 3 semanas depois do acidente, os investigadores recuperam os destroços do fundo do mar. Os dados das caixas pretas do avião confirmam o que os pilotos estavam afirmando. Não houve alarme para nível de combustível baixo. Então parecia haver combustível suficiente para completar o voo. As caixas pretas não podem solucionar este mistério. Os investigadores esperam que a cauda e a seção dianteira possam. Elas são içadas do mar para dentro de uma embarcação. No momento em que a cabine é recuperada, Pennetta está presente. Há apenas uma coisa que ele quer ver dentro dela. Então, quando a parte foi recuperada de dentro do mar e colocada sobre o navio, eu vi que, na verdade, o indicador de quantidade de combustível de um ATR-42 tinha sido instalado. Era como se tivéssemos encontrado a arma do crime. O FQI errado tinha sido instalado no voo 1153. Pennetta finalmente consegue a confirmação que procurava. O indicador de quantidade de combustível da ATR coleta dados de sensores dentro dos tanques de combustível e calcula quanto combustível há nos tanques. Mas como os tanques de combustível do 42 e do 72 são de tamanhos diferentes, os indicadores de quantidade de combustível não podem ser usados indistintamente. Os técnicos conduzem testes de reabastecimento com o FQI errado instalado em um ATR-72. E os resultados são assustadores. Os resultados mostram que se você instalar um FQI tipo, digamos, um 42 num avião ATR-72, se você não tiver combustível na aeronave, nos tanques de combustível, zero de combustível, o indicador de quantidade de combustível mostrará que você tem 1.800 quilos. Exatamente a quantidade de combustível que o comandante informou que tinha quando seus motores pararam. A quantidade de combustível indicada é de 1.800 quilos. Os investigadores concluem que a 7.000 metros sobre o Mediterrâneo, o indicador de combustível errado levou a tripulação a acreditar que eles tinham bastante combustível, quando na verdade seus tanques estavam vazios. Reacender motor. Negativo. Não estão reagindo. Os motores não poderiam ser religados. Com centenas de ATR-42 e ATR-72 voando ativamente, as implicações são aterradoras. Seria possível que outros aviões estivessem voando com um instrumento errado? A primeira recomendação de segurança foi uma instrução para que todas as operadoras que utilizam os aviões ATR-42 e 72 em suas frotas chequem se o indicador de quantidade de combustível certo foi instalado nas aeronaves. Pennetta e Caldarelli descobriram o erro que causou o desligamento dos dois motores do voo 1153 em pleno voo. Mas o caso não está encerrado. Procedimentos padrões de voo deveriam ter descoberto o erro antes da decolagem e evitado o acidente.
O avião do comandante Garbi sofreu reparos na Tunísia na noite anterior ao acidente. O FGI do avião indicava 790 quilos de combustível no tanque. Depois que o novo indicador de quantidade de combustível foi instalado, ele mostrou que havia quase 4 vezes mais combustível a bordo, 3.100 quilos. Na manhã seguinte, o comandante Garbi notou que o nível de combustível tinha aumentado. Ele supôs que haviam reabastecido o avião. Mas quando um avião é reabastecido, uma nota de abastecimento deve ser deixada na cabine. Onde está a nota de abastecimento? O piloto perguntou ao despachante de voo onde estava a nota de abastecimento, mas o despachante de voo não conseguiu encontrar o documento. Eu entrego quando você voltar de Djerba. Ok, entendido. Não havia uma nota de abastecimento, porque o avião não tinha sido reabastecido. Apesar do regulamento, o comandante partiu sem aquele pedaço de papel vital. Há regulamentos padrões que estabelecem que o piloto só deve decolar depois de se certificar quanto à sua quantidade de combustível. Com o indicador de combustível errado a bordo e menos combustível do que ele imaginava, o comandante Garbi chega a Bari, na Itália, e reabastece seu avião para a próxima etapa da viagem para Djerba. Quanto combustível temos? Temos 400 quilos. Total de 2.700? Sim. Acreditando que tinha 2.700 quilos de combustível a bordo, o comandante Garbi inicia seu voo para Djerba. Se o indicador de quantidade de combustível correto tivesse sido instalado, o comandante saberia que ele só tinha 540 quilos, quantidade insuficiente para completar a travessia. Mayday! 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 TUI 153 solicita pouso imediato em Palermo. Perdemos os 2 motores. A investigação de Penetta chega ao fim. Ele conclui seu relatório final. Seu colega, Giuseppe Caldarelli, expressa sua opinião ousada. Mesmo sem combustível e sem motores, o voo 1153 poderia ter chegado à terra firme. A aeronave estava numa posição que permitia que ela chegasse a Palermo. TUI 1153. Caldarelli se questiona se os pilotos fizeram tudo o que podiam para levar o avião a salvo para Palermo. TUI 1153. Os investigadores obtêm algumas respostas inesperadas quando pedem que pilotos experientes pilotem o mesmo tipo de avião com exatamente os mesmos problemas. Certo, agora estamos bem encrencados porque o segundo motor parou. Então... Atenção. A investigação de Vincenzo Penetta, o acidente do voo 1153 da Tunitter, revelou os eventos que levaram ao acidente. Agora, ele e Giuseppe Caldarelli precisam elucidar uma outra questão. Os erros cometidos pelos pilotos custaram vidas? Não vamos conseguir. Preparar para pouso no mar. Caldarelli e sua equipe estudam as especificações do avião e chegam a uma conclusão surpreendente. O voo 1153 poderia ter planado até Palermo. De acordo com informações do fabricante, um ATR é capaz de planar 4,8 km para cada 304 metros de descida. Com a ajuda do vento de cauda naquele dia, o voo 1153 poderia ter planado os 112 km até Palermo. A tripulação poderia ter conseguido. Palermo-Bari. Trem de pouso recolhido. Então, o que os pilotos fizeram de errado? Para responder a essa pergunta, Penetta e Caldarelli recriam o voo 1153 no simulador de voos nas instalações da ATR, na França. Pilotos de teste tentam planar o ATR-72 por 112 quilômetros, da altitude em que o voo 1153 perdeu o seu segundo motor. Combustível.
A simulação foi solicitada para ver o alcance da aeronave a partir do apagamento do segundo motor. Durante um apagamento duplo de motores, você tem que estar muito ciente da configuração da aeronave para manter o máximo possível a altitude e a distância de voo antes da queda. Atenção! Para, o motor número 1 apagou. Com os dois motores desligados, a prioridade é manter o avião planando o quanto for necessário. Para isso, os pilotos podem mudar o ângulo das pás das hélices de suas turbinas. Você tem máxima planagem quando minimiza o arrasto. É muito importante pensar no embandeiramento das hélices para reduzir o arrasto. O embandeiramento envolve mudar o ângulo das pás das hélices com o vento. A manobra reduz o arrasto. Quando você quer embandeirar uma hélice durante o voo, primeiro você coloca as manetes de potência em marcha lenta e coloca a manete de condição na posição embandeirar. A tripulação não embandeirou suas hélices quando os motores pararam. As hélices em catavento criaram um arrasto enorme. Se a tripulação do voo 1153 tivesse embandeirado suas hélices, eles poderiam ter planado mais longe do que planaram. Vamos para 5.000 metros. Quando o segundo motor do comandante Garbi desligou, ele estava logo abaixo dos 6.700 metros. Para reduzir ainda mais o arrasto nessa altitude, o avião deveria ter reduzido para 250 km por hora, a velocidade de planagem ideal para o ATR-72. Pode parecer surpreendente, mas para planar o mais longe, um piloto não deve voar o mais rápido possível. Quanto mais rápido o avião voa, mais o fluxo de ar empurra o avião para baixo, criando resistência. Cada avião tem uma velocidade ideal para planar o máximo possível. A tripulação continuou voando a até 90 km por hora a mais do que sua velocidade ideal de planagem. Isso aumentou o arrasto do avião e reduziu a distância que poderiam planar. Ao embandeirar suas hélices e reduzir sua velocidade, o piloto de simulação na França conseguiu levar o avião até Palermo. Você está comigo ali? Cuidado. O voo 1153 atingiu a água a 42 quilômetros da costa, uma distância bem menor do que o avião poderia ter planado. A simulação confirmou que a tripulação poderia ter conseguido chegar à terra firme. Foi teoricamente possível chegar à costa, mas foi muito difícil chegar a esse resultado. Os pilotos de simulação tinham uma grande vantagem sobre a tripulação do voo 1153. Eles não estavam em uma situação de vida ou morte, sabiam que sua única opção era planar. Suprimento de combustível, cheque. Mas o comandante Garbi não sabia que estava sem combustível. Ele não pensou que precisaria planar até Palermo. Em vez disso, Garbi se concentrou em religar os motores. Embandeirar as hélices não faz parte desse procedimento. Se o comandante soubesse que estava sem combustível, ele poderia ter agido para maximizar a planagem. Quando ele percebeu que os motores não iriam religar, seu foco foi encontrar um lugar para fazer um pouso de emergência sobre a água. O comandante também teve que lidar com a falta de instrumentos, bem como interrupções nas comunicações de rádio. Voo 1153. Qual o seu nível de combustível? A quantidade de combustível indicada é de 1.800 quilos. O mais importante de tudo é que o comandante tinha que pensar na vida de 34 passageiros. É claro que é muito mais fácil lidar com esse tipo de situação num simulador, porque se você fizer algo errado, se você causar a queda do avião, você tem o botão mágico reset e tudo fica bem de novo. E isso é diferente na vida real, com os passageiros atrás e com a sua vida em jogo. Sua distância agora é de 32 quilômetros. Não vamos conseguir. A simulação destaca a importância de treinamento apropriado para lidar com situações improváveis, tais como o desligamento duplo de motores. Na aviação é um acontecimento bem raro. O relatório de Vincenzo Peneta recomenda veementemente que as linhas aéreas treinem seus pilotos a pousar sobre a água sem potência nos motores.
O melhor treinamento para os pilotos é apenas uma das 17 recomendações de segurança no relatório do acidente. Talvez a mais importante seja que a ATR redesenhe seus indicadores de quantidade de combustível. Para evitar que um indicador de quantidade de combustível tipo 42 seja instalado num avião 72 e vice-versa. Para evitar que os mecânicos instalem a peça errada, Peneta acredita que a única resposta seja desenhar o FQI de modo que ele se encaixe apenas no avião para o qual foi desenhado. 9 homens enfrentam acusações por negligência criminosa pelo acidente do voo 1153, incluindo o mecânico da Tuniter que instalou o FQI errado e o comandante Garbi. Eu entrego quando você voltar de Djerba. Ok, entendido. Não há uma única causa para o acidente. Esse acidente, como muitos outros, foi determinado por uma série de ações, uma série de eventos interligados. È inaudita una cosa del genere. É inaceitável. Avrei accettato di più se si fosse rotto un motore. Eu teria entendido mais se um motor tivesse quebrado ou uma janela partido, mas causar a morte de pessoas por causa de falta de combustível. Tente reacender o motor. O acidente do voo 1153 foi causado por uma série de erros graves, no solo e no ar. Mas o gravador de dados de voo mostrou que a última ação da tripulação antes de atingir a água foi absolutamente perfeita. Aqui vamos nós. De acordo com as evidências disponíveis, o gravador de dados de voo e também algumas declarações de sobreviventes, a aeronave tocou o mar primeiro com a parte traseira, com uma atitude que é compatível com a atitude de arfagem ideal da aeronave, que é de 9 graus. O comandante Garbi ergueu o nariz do avião em 9 graus no último momento possível. Então, em vez de ir rasgando o mar, seu avião deslizou ao longo da superfície da água. A manobra provavelmente salvou vidas, permitindo que mais passageiros escapassem da aeronave destruída. Sua decisão pode ter evitado que esse acidente tivesse sido uma tragédia ainda maior. Versão brasileira, Centauro.